Eu brinco que é como se São Paulo fosse a cidade sapato soviética, sabe? Que, sapato soviético só tinha um modelo e poucas numerações. Então, todo mundo comprava um modelo maior e enfiava o negócio ali. Porque, não podemos deixar para o empresário resolver esse problema, o empresário malvadão. Um dos fatores que prejudicam, assim, absurdamente viver em São Paulo é o trânsito, né? Mobilidade urbana. Cara, as pessoas ficam 1h30 no trânsito para vir e para ir. A média é 2h20. Muitas vezes até mais. Em média é mais. O que você tem de ideia para que isso possa mudar de alguma forma? Porque, assim, já vi vários que entraram e colocaram planos diferentes e a coisa só piora. O que eu sinto hoje é o quê? A gente gasta cada vez mais com os ônibus, o transporte público da prefeitura, e cada vez menos pessoas usam. E conversando com as pessoas, por quê? Depende da região, né? Não, mas o número de usuários tem caído, né? E o gasto tem aumentado, que é uma coisa maluca para mim. Que você tem que investir mais e não tá funcionando. Desse dado de tem vários pontos. Um dos pontos que as pessoas não têm segurança na hora que elas vão sair para o trabalho e vão voltar e tá escuro. Então elas começam a usar outros modais, porque elas têm medo. Segundo, a gente não tem capilaridade do que precisaria, às vezes, na periferia. Então, o cara não consegue sair da casa dele, às vezes, para o ponto mais próximo, para o corredor mais próximo, ou para a estação de metrô. Então, a gente precisa dar essa capilaridade. E a nossa proposta para capilaridade é ajudar, subsidiando, por exemplo, Uber, moto, bicicleta, o que você quiser usar. E facilitando com que você chegue e tenha onde deixar isso, onde deixar seu carro, os estacionamentos e tal, sua bike, para dali você pegar o ônibus, entendeu? Porque às vezes o cara não quer, porque esse é o primeiro pedaço, que é um pedaço, às vezes, curto, que ele poderia fazer com diversos modais. E não vale a pena ter um ônibus ali. Chegada até o metrô, né? E não vale a pena ter um ônibus ali, porque não passa naquela rua, ou porque economicamente para a prefeitura não faz sentido, porque um ônibus precisa, né, ter um número, precisa ter, sei lá, quantas pessoas ao dia para ter a availabilidade do ônibus. Então, a gente está facilitando isso tudo, integrando outros modais, e aí você pode se cadastrar ali para ter essa última perna mesmo, e te levar até o primeiro ponto. Pra entender, tipo um Uber da prefeitura ou uma parceria com o Uber? Não, uma parceria com os Ubers e com os 99s. E aí pode ser também com uma bike, pode ser de outras coisas. A prefeitura barra tudo, né? Bike, patinete, não faz sentido. Bikes do Itaú. Facilitar de todas. A gente vai pegar. Eu falo que a minha principal proposta para o transporte é tornar São Paulo o maior laboratório de transporte da América Latina. Que é um dos lugares que tem o maior problema, né? Beleza, bem, outras grandes capitais também tem, mas tudo se der certo aqui, que é o fluxo de idas em vidas. Com a iniciativa privada, ela vai vir com milhões de soluções, Carlos. Mas você sabe que isso que funcionou... Fizeram patinete, aí tiraram o patinete, as pessoas caem... Não, mas é porque não dá tempo de maturar, né? Você pega lá fora, quando funciona, é o quê? Com tempo. E aí as pessoas dizem, mas caiu, aí teve uma fatalidade. Cara, mas assim, até aprender... Mas a gente não pode vetar tudo. Eu brinco que é como se São Paulo fosse a cidade sapato soviética, sabe? Que, sapato soviético só tinha um modelo e poucas numerações. Então, todo mundo comprava um modelo maior e enfiava o negócio ali. Porque, não podemos deixar para o empresário resolver esse problema, o empresário malvadão, porque os pés das pessoas são algo muito importante. Quem iria imaginar que ia ter esse número de sapatos que a gente vê com cores, tudo diferente, se a gente não deixar? Então, eu acho que, assim, se você der os incentivos corretos, eu quero mais que a competição é que eles venham com um monte de alternativa para nossa cidade. O que não dá é para você dizer não, só pode ser ônibus pago com nosso recurso, com cada vez mais recurso nosso. Por quê? Porque, sei lá, que empresas que você quer, que empresas que você quer beneficiar, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar ter ideia, ter competição. Outra coisa, tem que integrar com o Estado. O Estado tem o transporte rápido, que é o metrô e a CPTM. Às vezes vale mais para o município ajudar o Estado a pagar mais metrô, para expandir o metrô, para expandir o transporte sobre trilho, mas aí você tem que ter uma tarifa que converse. Se você não conversar, ninguém vai querer mais fazer metrô em São Paulo, ninguém vai querer mais fazer trem em São Paulo, não vai ter esses outros modais, então precisa estar super integrado com o governo do estado e deixar vir com ideias. Se cabe naquele valor, venha com todas as ideias, entendeu? E aumentar, obviamente, corredores, tanto eu vejo de ônibus quanto de motos, porque é algo que de fato dá certo, né? Seguindo essa linha de raciocínio, então você é a favor
de Uber e 99 também usar a faixa exclusiva dos ônibus? A gente tem que estudar o que isso causaria, né? Porque os ônibus precisam ter o fluxo. Exato. Porque o transporte público é o fundamental. Então, a faixa de ônibus, o que tem que andar rápido é o ônibus. Então, a gente precisa ver. Eu não sei como é que seria a entrada de Uber ali, quanto que isso vai causar. Mas onde não tem a faixa, onde não tem a faixa, não tem a faixa de ônibus, e você tá perto da sua casa, mas ali não passa o ônibus, ali não tem transporte, ali não tem condição, como é a maior parte das nossas periferias, não tem como. Aí, como é que esse cara faz? Entendeu? Então, ali sim, ali a gente vai ajudar para que o cara possa usar. Porque, às vezes, com o valor de uma passagem ali, o cara consegue contratar um Uber para ir até o corredor. E ali do corredor ele vai embora. Ou ir até o metrô, e dali ele vai embora. A princípio, a faixa exclusiva para os ônibus continuam sendo dos ônibus. Preciso estudar, eu juro para você que não fiz essa, não pensei em o que acontece. O que a gente precisa é que o transporte público ele sempre seja mais rápido. E é o que favorece o maior número de pessoas. Maior número de pessoas e etc. Então a gente precisa fazer com que ele seja mais rápido. Agora, a gente não vai dificultar os outros, porque tudo vale. Você tem a decisão do que fazer. Sim. E é essa competição que vai fazendo com que você vá descobrindo formas mais baratas, né? As ciclofaixas, elas são um exemplo de algo legal para a cidade. Sim. E que o Tarcísio entregou 10% do que havia prometido. Você tem algum plano para isso? A gente tem que entregar. Esses modelos todos tem que facilitar, igual calçada. Hoje a gente penaliza o nosso pedestre, a pessoa que quer ir de bike, que são tudo que a gente precisa, fora fazer exercício. Eu falei Tarcísio, eu falei errado, foi o Nunes. No Nunes. A gente precisa organizar. Eu acho que tem que favorecer todos esses modais. Bike, andar, tudo isso. Tudo que você não usa o carro, é melhor do que o que você usa o carro, porque você polui menos, causa menos congestionamento, melhora a qualidade de vida para todo mundo. Então, faixa de moto, o que você acha? Isso eu vejo bom, porque diminuiu muito os acidentes. E a moto, assim, para quem dirige um carro, a moto não é melhor, mas a moto para a cidade, ela ocupa muito menos espaço, polui menos. Se compara, cara. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, eu ando de moto diariamente. E faz uma grande diferença. Porque você tem a faixa exclusiva ali, azulzinha, pintada. Isso. E as pessoas estão começando. Maior. E eu vejo o seguinte, antes ninguém andava. O carro não sabia lidar com aquela faixa. Hoje, com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Daqui a pouco, todo mundo mais rápido. Porque, cara, quem dirige também o carro, imagina antes que você tinha um motoqueiro vindo de qualquer lado. É uma guerra, a cidade é uma guerra. De qualquer lado, buzinando, vinha aquela... Fora... coisa sonora, vinha todo mundo buzinando igual louco, parará, você não sabia se vinha da direita, se vinha da esquerda. Eu dirigi, aconteceu uma vez, peguei numa situação péssima, praticamente quase atropelei por conta senti ali o pânico que eu fiquei. Dali eu fiquei com medo, falei, cara, eu não vou mais dirigir nessa cidade, porque, eu posso, né? Então, é realmente um desafio. Você tendo a faixa, não, você sabe que vai estar ali. Então, mesmo para quem tá dirigindo, ele tá focado no carro da frente e não pode nunca ultrapassar a faixa. Mas, você só tem duas coisas para pensar, você não tem costurando na via inteira. É um exemplo de maturação. Lá em 2010, 2011... começaram as faixas em algumas das vias principais aqui em São Paulo, só que era do lado esquerdo, rente à calçada. Colocaram na Avenida Sumaré. Aí é problema pro pedestre. E aí pessoas foram atropeladas, e aí falaram, não, isso não funciona, não dá para deixar o motoqueiro ali. E aí tiraram todas as faixas e recomeçaram de uma outra forma. À direita. Sim. Tá funcionando. Tá funcionando. Porque você tem que botar o modal junto com o carro. E o pedestre tem que estar sempre protegido, né? Avenida Sumaré morreram algumas pessoas atropeladas por moto que vacilavam, caíam. Pedestre, talvez bike... E aí você começa, né? Até as outras não dá para ser... Mas, de novo... Experimentação. A gente não pode ser contra, entendeu? Eu vejo muito esse medo, assim. É por isso que eu falo que é uma cidade de sapato sob ética. Não pode construir, não pode usar, não pode patinete, não pode. Cara, aí você vai ficando... Imagina, se você... Por exemplo, educação. Não pode, entendeu? Você fala, mas de novo aquele ensino retrógrado do quadro negro, tá certo. Por quê? Porque não pode nada diferente disso. Por que a gente não testa? Eu tava falando, o Reino Unido. Olha que interessante. Vem uma proposta diferente pedagógica, de ensinar de qualquer jeito, de cabeça para baixo. Agora a gente descobriu que os alunos aprendem melhor pendurados de cabeça para baixo. Sabe o que o governo lá faz? Tá bom, testa aí.
Ainda te dá um dinheirinho. Se os pais começam a ver, as crianças começam a aprender e todo mundo começa mais dinheiro, agora vai todo mundo estudar de cabeça para baixo, porque descobriu. Óbvio, não tô falando disso. Mas é uma forma de incentivar inovações pedagógicas. Dar abertura para o novo. Dar abertura para o novo. Aqui, não, a gente tolhe. Não pode. Então, o problema maior que eu vejo do setor público, no mundo, tá? Mas no Brasil, principalmente, é isso. A gente não dá espaço para o novo. Isso faz com que, cara, a gente vai testando. E outra coisa, a gente não dá espaço pro novo no que dá errado. Pô, não tem mais. Deu errado. Continua, deu errado, continua. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, saiba muito mais sobre as opiniões e propostas de Marina Helena para a maior cidade do Brasil, São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!